É, a primeira questão que eu gostaria de fazer é sobre a gênese do projeto. Como espectador, eu sinto muito que O Sol é um filme que tem muito interesse de debater em relação à paternidade e à masculinidade entre diferentes gerações e como para essas figuras, né, masculinas trabalham questões como família, desapego, expressão das próprias emoções. Eu tenho muito a sensação de que o filme ele tem muito interesse, não necessariamente de discutir, mas apresentar essas nuances masculinas. É muito interessante ver isso a partir da sua perspectiva, que é feminina e que também corresponde na autoria desse roteiro. Então, quero muito saber quais. Pergunto sobre gêneros, mas na verdade estou interessado em saber as suas motivações iniciais ao contar essa história. Eu acho que foi um pouco do. Eu já vinha de um personagem, de um protagonista masculino, né, que tinha sido já no Jonas. Eu acho que o Theo é um pouco quase uma evolução disso, porque eu fiquei muito. É muito fascinante para mim pesquisar um pouco esse universo, me debruçar sobre o universo masculino do ponto de vista feminino, para tratar de questões que são mais femininas do que masculinas normalmente, né? Tem uma coisa do o Theo é um cara que não consegue acessar, não consegue lidar com as emoções que o fato dele ter sido abandonado pelo pai provocam nele. Então ele tenta de uma certa maneira soterrar isso, mas isso brota, isso vem, isso vaza dele, sabe? Então, a maneira do homem lidar com as emoções mais profundas é um negócio muito. Eu sempre achei muito fascinante, porque é difícil. Parece que eles não têm a ferramenta certa. Obviamente, é uma generalização, não são todos os homens, né? Mas é um pouco do clichê masculino, e o clichê se faz por repetição, né? É uma repetição de comportamento que vira um clichê, vira um estereótipo, né? É, é mais difícil para o homem lidar com essas questões, com esses conflitos mais internos e tal. E aí eu sempre quis explorar isso mais, assim. Eu já comecei isso no Jonas, mas o Jonas vai para uma coisa mais do ilusório, né? Ele tem uma coisa, ele é mais adolescente, ele tem uma coisa mais do sonho. O Theo vai para uma coisa mais prática, porque ele é pai de uma menina, ele tem que resolver coisas e tal, e ele, quando entra esse assunto para ele, ele fica todo atrapalhado, né? Difícil para ele. E aí o que me motivou, na verdade, é isso, foi continuar uma coisa que eu já vinha fazendo e que eu acho muito, muito interessante. Aí depois disso eu fui para dois filmes com protagonistas femininas, né? Fui para Alvorada com a Dilma e a Gal. São duas mulheres fortíssimas que de uma certa maneira me quebraram isso, sabe? E agora eu estou escrevendo um filme com uma protagonista feminina, uma menina de 10 anos, e agora eu estou conseguindo encarar de frente isso, assim, sabe? Mas foi um belo passeio pelo universo masculino, assim, foi muito bom de fazer. E por falar em passeio, nós temos um filme que também é um drama familiar, mas também ele contém ali algumas estruturas de road movie. Tem muito interesse de saber também como que foi a escrita desse roteiro pensando nesses ambientes que são explorados, até porque eu imagino que alguns imprevistos, algumas mudanças acontecem quando se faz depois, né, de um roteiro pronto, o estudo técnico em relação a cenários, a locações a serem exploradas. Então, quero muito que você comente também sobre esse aspecto de filme de viagem, talvez como ele foi se modificando também É. durante os tratamentos. Ele foi, durante os tratamentos, ele vai se modificando na própria feitura, né? No filme mesmo, quando você está filmando um road movie, o filme vai sendo impactado pelas mudanças de áreas de cenário. Isso não tem como, isso é a graça, né? Isso é muito bacana, assim. Mas no roteiro, no começo, o Theo ia buscar o pai na Bahia, mas ele morava em São Paulo. Era um road movie gigante, e era só road movie, basicamente, sabe? Aí isso foi se modificando pelo aprofundamento dos personagens mesmo. Comecei a entender essa história de água, um mora de frente para a água, para o mar, num lugar úmido, mas ele está ressecado, entendeu? Outro mora num universo absolutamente de frente para a água do rio, num universo seco, mas ele tem muita vida, né? Até que a mulher dele morre. Ele tem uma coisa muito quente, assim, sabe? Muito.
E aí, aprofundando esses personagens, e aí trazendo a Duda também para. Porque na primeira versão do filme ela não ia com ele. Ele trazia o pai e encontrava a filha aqui. Aí, tudo. De um tratamento para outro, isso tudo foi mudando. E aí mudou definitivamente quando eu fui ver locações. Eu fui ver as locações antes de terminar o roteiro. Quando eu já estava no penúltimo tratamento, o filme ia começar dali uns meses, 3, 4 meses. Aí eu fui para lá e aí escrevi ainda uma outra versão. E aí essa versão ainda foi impactada na filmagem, assim, não de mudança de roteiro, mas de aprofundamento dos personagens mesmo, sabe? Porque tem uma coisa do a gente se preparou muito para fazer esse filme. Eu me preparei loucamente, assim, muito com situação. Fiz um livro conceito dele, tudo. Então, quando eu fui filmar, eu já estava com ele totalmente introjetado, assim, sabe? Então, eu ia para filmar sem nada, assim, sabe? Sem roteiro, sem nada, de shortinho, camiseta e um celular. É, porque isso, já estava totalmente preparada. E aí, o que o set te traz de surpresa, você consegue incorporar no filme com mais tranquilidade, sabe? Em vez de ficar pensando, será que isso vai colar com aquilo, será que aquilo tudo já estava muito dentro da gente, sabe? E aí o road movie traz o que o road movie traz e o que o impacto de ficar mudando de cenário causa nos atores e, portanto, nos personagens, isso foi sendo incorporado, sabe? E isso é muito rico, isso é muito bom de trabalhar. Eu tinha uma preocupação, porque eu não queria que tivesse um road movie, porque tem uma coisa estética também no road movie, porque é bonito, né? Uma coisa da paisagem vai mudando, acaba ficando bonito. E aí eu queria que o impacto dele fosse, dessa paisagem mudando, fosse mais dramatúrgico do que estético, sabe? E funcionou muito isso, porque como o filme tem poucas palavras, né? Tem um personagem que não fala, e tem um personagem que fala pouquíssimo. Isso acabou sendo muito importante, a maneira como eles se colocam no cenário, no lugar e tal, e como a proximidade da volta do Theo vai modificando as relações e vai modificando, e o cenário vai modificando isso, sabe? São coisas muito diferentes. É Salvador, aí tem o interior lá, que é o sertão de Bahia e Pernambuco, na beira do São Francisco, e o Recôncavo, que é no meio do caminho, e que tem outras características que afetam a dramaturgia. E isso é muito legal, é muito rico, né? É bom de Sim. fazer filme pequeno, porque o filme é pequeno, né? O filme tem um núcleo de atores pequeno, dá para trabalhar muito com eles. E esse formato dá para você realmente mergulhar num grau a preparação e nessas coisas que é muito rico, muito bom mesmo. E meu sonho agora é fazer filmes grandes com essa mesma disponibilidade, sabe, de tempo, de pessoas é bem legal, bem bom. Quero perguntar a você sobre elenco. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Rômulo Braga na segunda-feira, antes Que legal. do jogo da Copa, e eu acho que eu tenho interesse em saber também a sua perspectiva em relação, inicialmente em relação à escalação dele como o seu grande protagonista, porque ele é um ator, para mim, que de maneira recorrente trabalha muito com personagens bastante introspectivos e que, de certa forma, revelam as suas emoções de maneiras bastante é, imprevisíveis, talvez. E aqui me surpreende que ele está, talvez, num personagem mais afável e que, basicamente, também se apresenta em todos os takes. Eu quero muito saber os trabalhos que é, do Rômulo, que de certa forma te seduziram ao ponto de você fazer esse convite a ele, que ele me contou que ele estava com uma agenda bastante atribulada e que você fez esse convite, ele aceitou prontamente, né, apesar dessa pouca disponibilidade que ele tinha. E além do Rômulo, também tem interesse em saber como que foi o processo de formar esse trio principal, né? Que tem o Everaldo Pontes, um grande veterano, e também a Malu Malumei Landim. Landim, isso que está estreando aqui, né? Olha, o Rômulo foi uma coisa muito, meio sem querer, assim, porque eu estava falando com outros atores, e aí tinha um assunto aqui, tinha um assunto ali e tal, mas ainda não tinha encaixado real, assim, ninguém.
E a gente já estava próximo, bem próximo de filmar. E aí foi uma coincidência louca, me mandaram uma foto de um ator da Bahia, que faz o filme de fato, que é o Felipe, ele faz o advogado, o Felipe Veloso faz uma participação como advogado. E aí, na foto que me mandaram dele, tinha um cara de costas, olhando assim para trás. E aí eu falei, nossa, quem é esse cara? Assim, aí a menina que tinha mandado a foto falou assim, não, esse é um outro ator, é porque é uma foto de um filme que eles fizeram juntos. E tal. Eu falei, sim, mas como ele chama? Ele chama Rômulo Braga. Eu falei, nossa, que homem interessante, assim, como que figura interessante. Aí eu saí pesquisando quem é o Rômulo Braga, que eu não sabia quem era. E aí eu vi umas coisas dele, assim, série e tal. E aí eu liguei para ele, assim, no impulso. Eu falei, olha, eu acredito muito nisso, eu acredito muito nesse tipo de conexão, assim, sabe? Eu acho que você é o Theo. E foi uma foto, eu vi pouca coisa sua depois dessa foto, entendeu? É uma foto que ainda estava meio de costas. E aí na conversa com ele, eu tive certeza total que era ele, e ele veio. E essas características dele, que fazem com que ele tenha feito muitos papéis nessa coisa mais retraída, um pouco mais para dentro, assim, eu acho que é dele, né? Eu acho que ele tem bastante isso, mas acho que é muito do processo dele. Ele vai realmente muito para dentro, sabe? E aí cabe a você, diretor, entendeu? Entender o que você traz e o que não, né? E aí a gente trabalhou muito profundamente entre nós e com os outros dois atores. A Malu, a gente fez testes em Salvador, porque eu queria muito uma atriz. Como o Romulo não é baiano, a gente ia filmar na Bahia, eu queria muito uma menina que fosse baiana. E a gente foi procurando entre não atrizes, né? Mas escolas e tal. E veio a Malu, que é de uma sensibilidade absurda, nunca tinha feito nada. É, E aí a gente juntou e teve um tempo de preparação muito grande, forte e intenso, onde eles se ajudaram muito e o Rômulo conduz tudo muito desse jeito do Rômulo. A relação dele com a Malu foi um pouco parecida com a da Duda, sabe? Quando eles chegaram, é uma menina de 10 anos e um cara de 35 que nunca se viram, né? E aí foi uma coisa meio estranha, assim, sabe? Um estranhamento que a gente usou para o filme. E aí a evolução da relação deles a gente usou para o filme também, criou essa memória durante a preparação de uma coisa muito desconectada para uma conexão que não é simples, que não é fácil de fazer, e a gente acabou vendo isso, explorando isso na preparação e reproduzindo isso na filmagem. O Everaldo, gente, o Everaldo é um presente dos deuses, né? Porque é uma excepcional. Foi uma indicação de uma amiga produtora de elenco, Ana Luísa. Ela me indicou, falou: você conhece o Everaldo? Tal. Daí eu fui ver, me apaixonei por ele. Foi a mesma coisa, eu liguei para ele na hora. E aí a gente juntou os três, e os três têm características muito diferentes, e a gente usou essas características para construir esses personagens. Então, os personagens também sofreram o impacto dos seus atores, entendeu? E vice-versa também, né? Os atores também sofreram bastante impacto dos personagens. Uhum. E aí, na relação entre eles, que acabou ajudando muito no filme, sabe? Sim. Lu, antes de me despedir, eu preciso te perguntar sobre um dos seus próximos projetos, que inclusive você citou no início da nossa conversa, que é O Meu Nome é Gal. Enfim, né, por conta de eventos recentes, é um filme que, inclusive, em redes sociais, as pessoas estão discutindo bastante, trazendo imagens das filmagens, né, do elenco, Pois já é. caracterizado. Então, eu quero que você me conte qual que será a perspectiva que, junto com a sua co-diretora, né, a Dandara Ferreira, Dandara Ferreira. isso, vocês irão adotar dentro desse registro. O que você pode antecipar a respeito desse Não, projeto? na verdade, não muito, porque a gente não terminou o filme ainda, né? A Gal não viu, infelizmente. Queria muito ter terminado um pouco antes. A gente queria muito mesmo que ela tivesse visto. Não viu, mas, por outro lado, ainda bem que a gente fez o filme, né? Ainda bem que o filme está aí, porque foi um impacto fortíssimo. A gente parou até um pouco e a gente retomou agora. Não, a perspectiva, na verdade, de lançar o filme, a gente tem um recorte muito específico no filme, que é um recorte que vai de 67 a 71, é mais ou menos a época do tropicalismo e do fatal. E aí, assim, o filme não muda muito, mas a dimensão é outra, né? O filme toma outra dimensão.
O roteiro não muda muita coisa, o que a gente está filmado e a gente está muito feliz, assim, tá? Eu acho que tem uma Gal muito potente ali, muito interessante, e por isso, também por isso é uma pena ela não ter visto, porque eu acho que ia ser bom, assim, acho que ela ia gostar bastante. O que a gente tem que entender é como é que a gente vai lançar o filme, sabe? Tipo, é isso, a gente tem parceiros, né? A gente tem a Paris Filmes, que é produtora, a minha produtora é produtora também, a Dramática, a Globo Filmes é produtora, e aí a gente está terminando o filme para sentar e entender como que a gente lança o filme, o que que a gente faz, se a gente faz alguma coisa a mais para os créditos, sabe? Para poder ter um tributo a Gal, ou se, enfim, a gente não sabe muito bem. O filme mesmo tá feito. E a gente está bem feliz com ele. Acho que é difícil que mude alguma coisa no filme, mas no entorno, na maneira de lançar e tal, talvez tenha um impacto. A gente não entendeu ainda muito bem qual seria, porque a gente só está retomando agora. Mas o filme sai ano que vem, com certeza absoluta, o mais rápido que der. Bom, Lu, muito obrigado pela disponibilidade de conceder a entrevista. Eu desejo por hora sucesso com o Sol, que estreará nos cinemas, com o Meu Nome é Gal, e projetos futuros também. Até uma próxima. Obrigada, viu? Qualquer coisa me Beijos. fala. Maravilha. Tchau. Beijo, tchau, obrigada.